Olá, meus caros, forte abraço em todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de literatura, falando hoje sobre o parnasianismo. Vamos falar então sobre o caráter racional, sobre o racionalismo do século XIX, aplicado na literatura, precisamente na poesia. Em vídeos anteriores, nós vimos que o racionalismo do século XIX, associado ao momento da Revolução Industrial, ele, em literatura, cria duas escolas dentro do aspecto da prosa, o realismo e o naturalismo. Esse racionalismo também é aplicado na poesia e recebe o nome de parnasianismo. O parnasianismo, então, é um movimento que surge com o intuito de ser contrário ao movimento romântico, ou seja, o parnasianismo ele não aceita o exagero sentimental romântico. Ele prega uma poesia de caráter objetivo, não há subjetividade. A poesia parnasiana é uma poesia descritiva, é uma poesia que não peca pelos exageros. Bom, esse nome parnasianismo vem de Parnaso, que é um monte grego, um monte mitológico grego, destinado a Apolo e às musas. Esse nome ele nos traduz o quê? Quando nós falamos em parnasianismo, nós falamos em uma escola que busca dialogar com o período clássico. Então, novamente, nós vamos dar um pulo ao classicismo, ou seja, vamos procurar a objetividade, vamos procurar um culto à forma. Parnasianismo é culto à forma, grave isso, arte pela arte. A finalidade da arte é a própria arte. O parnasiano é aquele que se coloca numa torre de marfim, ou seja, afastado da sociedade, afastado dos problemas cotidianos, na tentativa de buscar a forma perfeita para o seu poema. E como a esse salto à antiguidade clássica, a literatura construída na Grécia e em Roma, constantemente nós podemos observar a presença de elementos dessas mitologias, da mitologia grega, da mitologia romana. É algo comum. Agora, o que nós precisamos centrar aqui para você que vai fazer vestibular é o seguinte: a poesia parnasiana é essa poesia de caráter descritivo, é essa poesia de caráter impassível, é essa poesia que busca a perfeição formal, ou seja, existe uma predileção pelos sonetos. Então, o uso de sonetos é uma forma fixa de composição. Existe uma vontade de regularidade métrica. O poeta parnasiano é aquele que busca versos ritmados, versos rimados. Inclusive, essa vontade de perfeição ela é criticada pelo movimento modernista na sua primeira fase. É importante falar isso, não? O modernismo ele surge como um movimento de oposição ao que é o clássico e, nesse momento, é importante falar sobre a sua oposição em relação ao parnasianismo. Para o modernista, o parnasiano é aquele que se preocupa em desenvolver formas fixas, é aquele que se afasta muito da realidade, é aquele que possui uma linguagem clássica, uma linguagem elitista, uma linguagem que não está de acordo com aquilo que o povo utiliza. O primeiro momento modernista é aquele que prega que há necessidade de haver uma interação entre a língua falada e a língua escrita, aplicando até questões de coloquialismo. O parnasianismo não, o parnasianismo ele é clássico, o parnasianismo procura um vocabulário clássico, é um vocabulário realmente rebuscado. Isso nós podemos observar o tempo todo. Então, vamos guardar o que há de essencial na escola parnasiana. Essa poesia de caráter objetivo, a não presença da subjetividade,
o desenvolvimento de formas fixas, uma predileção pelos sonetos, os versos rimados e ritmados. Vamos falar aqui, sobre esse afastamento social, e é importante porque, segundo alguns críticos literários, no Brasil, o parnasianismo ele não teve o mesmo rigor que o movimento na Europa, porque no Brasil alguns temas eles foram desenvolvidos não totalmente de acordo com o caráter parnasiano. Por exemplo, Olavo Bilac. Olavo Bilac foi um nome associado a questões da pátria. Olavo Bilac, inclusive, é o autor do hino da bandeira. Bilac ele esteve sempre associado a questões do Exército Brasileiro, sem contar que também está presente em crítica literária. Bilac ele assume um lirismo sensual, ele assume uma poética de caráter romântico, algumas vezes fugindo da objetividade parnasiana. Então, nem sempre nós vamos ter o desenvolvimento de uma poética que segue ao pé da letra aquilo que é a comanda, na verdade, do movimento parnasiano. Ok? Bom, vamos falar sobre 3 autores importantes aqui para esse movimento. Vamos lembrar que os maiores nomes do parnasianismo no Brasil são Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Vicente de Carvalho. Vicente de Carvalho normalmente não aparece em vestibulares e não houve, em sua época, uma menção tão grandiloquente em relação a seu nome. O que nós precisamos saber de Vicente de Carvalho é que a sua poética esteve associada à figura do mar, à figura da natureza. Por aí já está muito bom. Vamos então falar sobre os 3 principais. Bilac, vamos falar sobre Alberto de Oliveira e vamos falar sobre Raimundo Correia. Bilac, como eu falei para vocês, é o exponencial. Bilac considerado o príncipe dos poetas no Brasil. É aquele que tende a aliar uma perfeição métrica, uma perfeição formal ao seu caráter lírico, a um certo teor de subjetividade. Então é comum encontrar em Bilac temas históricos, temas filosóficos e um lirismo sensual, uma ideia romântica. Vale lembrar que, apesar de haver um teor subjetivo, um teor romântico presente em suas obras, Bilac não possui a explosão sentimental do movimento romântico, o que não coloca como traidor, entre aspas, óbvio, do movimento parnasiano. Agora, é interessante falar que Bilac possui um poema chamado Profissão de Fé, que é um poema que revela essa vontade do trabalho parnasiano, essa vontade da arte pela arte, da perfeição formal. Eu vou ler para vocês um trecho. Não quero o Zeus capitolino, hercúleo e belo, talhar no mármore divino com o camartelo. Que outro não eu a pedra corte para brutal erguer de Atene o altivo porte descomunal. Invejo o ourives quando escrevo, imito o amor com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor. Repare, invejo o ourives quando escrevo. Então, existe uma comparação entre a arte poética e o trabalho do ourives. É como se fosse o trabalho na pedra preciosa, o trabalho no ouro. Então, é um trabalho minucioso, é um trabalho que busca o pormenor, é um trabalho que busca a perfeição. E essa perfeição, ela não pode transmitir para o outro nenhum esforço contido na elaboração do trabalho artístico. Esta é a grande missão do poeta, a grande missão daquele que está voltado à arte. Construir uma obra que seja de gozo espiritual, uma obra
que consiga levar o belo até o outro, sem que passe a ideia de que houve um esforço na sua concepção. Tá? Este é Bilac. Quando nós falamos sobre o segundo autor em importância, Alberto de Oliveira, logo nos vem à cabeça o poema Vaso Grego. Alberto de Oliveira é considerado o poeta mais parnasiano de todos. É aquele que centrou a sua obra em objetividade. É aquele em que você não vê um caráter sensualizado, você não observa uma subjetividade escorrendo pelos versos. Pelo contrário, o que você observa em Alberto de Oliveira é um momento congelado no tempo, a ausência de ações, o aspecto descritivo, intensamente elaborado na confecção dos seus textos. Vou ler para vocês agora uma passagem de O Vaso Grego. Esta de áureos relevos, trabalhada de divas mãos, brilhante copa um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo a um novo Deus servia. Era o poeta de Telos que o suspendia, então, e ora repleta, ora esvazada, a taça amiga aos dedos seus tinia, toda de roxas pétalas colmada. Então aqui é um poema que fala sobre a beleza, é um poema que pega a figura de um vaso para ser trabalhada, a descrição do vaso. Percebam a inversão da ordem direta de termos em português, percebam a escolha vocabular. É necessário ter em mente que um poeta parnasiano levava horas para criar um aspecto rimático, levava meses para a conclusão de um poema, já que havia necessidade de ler, reler, a necessidade de ir e voltar sempre aquele tema, sempre aquela construção, a fim de que o resultado final fosse algo próximo à perfeição. E falemos então de Raimundo Correia. Raimundo Correia, que neste momento se configura como um poeta de imagens mitológicas, de muita reflexão. E o Raimundo Correia, inclusive, ele antecipa aspectos da escola que surge posteriormente, que é o simbolismo. Então é importante colocar isso em mente também. Raimundo Correia é um poeta inserido no parnasianismo, mas que desenvolve uma linha imagética que antecipa elementos da escola simbolista. Vou ler um trecho do famoso poema As Pombas, de Raimundo Correia. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra. Enfim, dezenas das pombas vão-se dos pombais, apenas raia, sanguínea e fresca, a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais de novo elas serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Nós estamos falando de um texto construído em forma de soneto. Reparem a musicalidade presente aqui. O que eu estou querendo dizer é, reparem na construção ritmada e rimada presente no poema e de caráter filosófico, onde o poeta ele compara e aproxima e afasta sonhos e pombas. Mostra que as pombas elas saem dos pombais pela manhã, mas à tarde retornam, enquanto os sonhos, uma vez que abandonam os corações, abandonam os espíritos, eles não voltam mais, não retornam, abandonam o homem. Bom, hoje então vamos chegando ao final do nosso encontro. Agora é com vocês. Agora é pegar a apostila, tentar resolver os exercícios e sempre mantendo o foco no vestibular. É isso aí, meu caro. Até a nossa próxima videoaula. Forte abraço em todos. Lembrando, próxima videoaula, simbolismo. Forte abraço.